Artigo 46. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 23 da Lei 12.865 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. Parágrafo 1º. As normas de que tratam o caput deste artigo disporão sobre o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, à classificação, à tramitação, ao uso, à avaliação, ao arquivamento e à reprodução do documento digitalizado, bem como ao seu acesso, observado o disposto nos artigos 7, 8, 9 e 10 da Lei 8.159, quando se tratar de documentos públicos. Parágrafo 2º. O documento que, observadas as normas do Conselho Monetário Nacional, tenha originado o documento digitalizado e armazenado eletronicamente, poderá ser descartado, ressalvados os documentos para os quais lei específica exija a guarda do documento original para o exercício do direito. Capítulo 9. Da subvenção econômica para empresas cerealistas. Artigo 47. Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica em benefício das empresas cerealistas, sob a modalidade de equalização de taxas de juros nas operações de financiamento a serem contratadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, até 30 de junho de 2021. Parágrafo 1º. As operações de financiamento serão destinadas a investimentos em obras civis, na aquisição de máquinas e equipamentos necessários à construção de armazéns e à expansão da capacidade de armazenagem de grãos. Parágrafo 2º. O valor total dos financiamentos a serem subvencionados pela União fica limitado ao montante de R$ 200 milhões. Parágrafo 3º. A subvenção fica limitada a R$ 20 milhões por ano, respeitada a dotação orçamentária reservada para essa finalidade. Parágrafo 4º. A equalização de juros corresponderá ao diferencial de taxas entre o custo da fonte dos recursos acrescido da remuneração do BNDES e o encargo cobrado do mutuário final. Parágrafo 5º. O pagamento da subvenção econômica de que trata o caput deste artigo fica condicionado à apresentação pelo BNDES de declaração de responsabilidade pela exatidão das informações necessárias ao cálculo da subvenção e pela regularidade da aplicação dos recursos para fins do disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 63 da Lei 4.320. Parágrafo 6º. Na hipótese de os encargos cobrados do mutuário final do crédito excederem o custo de captação dos recursos acrescidos dos custos administrativos e tributários, o BNDES recolherá ao Tesouro Nacional o valor apurado, atualizado pelo índice que remunerar a captação dos recursos. Artigo 48. A aplicação irregular ou o desvio de recursos provenientes das operações subvencionadas de que trata este capítulo sujeitará o BNDES a devolver à União o valor da subvenção econômica, atualizado monetariamente pela taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, ou por outro índice que venha a substituí-la. Parágrafo 1º. Quando o BNDES der causa ou concorrer, ainda que culposamente, à aplicação irregular, ao desvio dos recursos ou ainda à irregularidade no cálculo da subvenção, o valor da subvenção econômica atualizado monetariamente na forma prevista no caput deste artigo será por ele devolvido em dobro, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei 13.506. Parágrafo 2º. Quando o mutuário final do crédito der causa à aplicação irregular ou ao desvio de recursos, o BNDES devolverá o valor da subvenção econômica, atualizado monetariamente
na forma prevista no caput deste artigo, e o mutuário final do crédito ficará impedido de receber crédito subvencionado pelo prazo de 5 anos, contado da data em que ocorrer a devolução do valor da subvenção econômica pelo BNDES. Artigo 49. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições necessárias à contratação dos financiamentos de que trata este capítulo. Artigo 50. Ato do Ministro de Estado da Economia definirá a metodologia para o pagamento do valor a ser apurado em decorrência da equalização das taxas de juros e as demais condições para a concessão da subvenção econômica de que trata este capítulo. Capítulo 10. Disposições finais. Artigo 51. O parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 5.709 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 2º. As restrições estabelecidas nesta lei não se aplicam, inciso 1, aos casos de sucessão legítima, ressalvado o disposto no artigo 7º desta lei. Inciso 2º, as hipóteses de constituição de garantia real, inclusive a transmissão da propriedade fiduciária em favor de pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Inciso 3, aos casos de recebimento de imóvel em liquidação, de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira, ou pessoa jurídica nacional, da qual participem a qualquer título pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e que residam ou tenham sede no exterior, por meio de realização de garantia real, de dação em pagamento ou de qualquer outra forma. Artigo 52. O parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 6.634 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 4º. Excetuam-se do disposto nos incisos 5 e 6 do caput deste artigo a hipótese de continuação de garantia real, inclusive a transmissão da propriedade fiduciária em favor de pessoa jurídica nacional ou estrangeira ou de pessoa jurídica nacional da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e que residam ou tenham sede no exterior, bem como o recebimento de imóvel rural em liquidação de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira, por meio de realização de garantia real, de dação em pagamento ou de outra forma. Artigo 53. O inciso 2º do caput do artigo 178 da Lei 6.015 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 178. Inciso 2º. As cédulas de crédito industrial sem prejuízo do registro da hipoteca cedular. Artigo 54. O parágrafo 2º do artigo 9 da Lei 7.827 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9. Parágrafo 2º. As instituições financeiras beneficiárias dos repasses devolverão aos bancos administradores os valores devidos de acordo com o cronograma de reembolso das operações formalizadas nos contratos, independentemente do pagamento pelo tomador final. Artigo 55. O artigo 25 da Lei 8.212 passa a vigorar com a seguinte redação. Promulgação das partes vetadas. Artigo 25. Parágrafo 2º. Integram a produção, para efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, linhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos, exceto no caso de sociedades cooperativas, a parcela de produção
que não seja objeto de repasse ao cooperado, por meio de fixação de preço. Parágrafo 14. Considera-se receita bruta proveniente da comercialização, da produção, o valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja associado, por ocasião da realização do ato cooperativo, de que trata o artigo 79 da Lei 5.764, não compreendidos valores pagos, creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam preço ou complemento de preço. Parágrafo 15. Não se considera receita bruta para fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado a entrega ou o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço. Parágrafo 16. Aplica-se ao disposto no caput e nos parágrafos 3º, 14 e 15 deste artigo o caráter interpretativo, de que trata o artigo 106 da Lei 5.132 do Código Tributário Nacional.